Isso não é fiel para você dizer que o Corinthians tem uma folha salarial maior que a do Flamengo, porque a carteira não representa tudo que o jogador ganha. Você tem pelo menos aí 40% em direitos de imagem. Mas é uma amostragem para vocês verem como o Corinthians gasta dinheiro com o seu elenco, sem entregar um bom resultado. Então, em carteira, na folha, segundo a BR Contracts, o Corinthians gasta 8,3 milhões de reais por mês. Quase o triplo do Santos, que é o vice-campeão da Libertadores. Quase o dobro do São Paulo, né? Mais do que o Flamengo, mais do que o Palmeiras, mais do que o Atlético Mineiro, mais do que o vice-campeão brasileiro, o Inter, do que o Grêmio, do que o São Paulo, bem mais que todo mundo. Então, diante de tanto gasto e pouco resultado, o Corinthians tem se esforçado, e o próprio Duílio já disse aqui, presidente, que é reduzir custos com o seu gasto mensal de futebol. Isso é assunto para o nosso setorista Marcelo Braga, que acompanha o dia a dia do Corinthians e participa agora aqui do Seleção. Fala, Marcelo, beleza? Bem-vindo. Fala, Rizek, obrigado. Meu caro, quero saber se vocês por acaso foram atrás disso e que informações vocês têm apurado da limpa que o Corinthians pretende fazer no seu gasto mensal com o futebol. Você sabe que o setorista, quando o time não está contratando, ele também é cobrado, né? Nas redes sociais a gente ouve, cadê as contratações do Corinthians, Marcelo? Não tem. No momento, o que a gente está tratando é de saídas. A informação que a gente tem desde o final do ano passado é que o Corinthians tem uma folha salarial de 12 milhões por mês. Isso inclui, como você falou aí, direitos de imagem, então é um valor até um pouco acima disso. Hoje o Corinthians já conseguiu tirar 13 jogadores dessa lista. Jogadores que foram emprestados, a maioria, claro, não vai com 100% de salário pago. Então, por exemplo, o goleiro Walter, que foi cedido ao Cuiabá, foi com todo o seu salário pago. Mas alguns jogadores que são emprestados para outras equipes, o Davó para o Guarani, o Ederson para o Fortaleza, são jogadores que os outros clubes pagam apenas uma porcentagem. Mesmo assim, o Corinthians já conseguiu reduzir aí cerca de 1 milhão e pouquinho nessa folha salarial, mas o Corinthians quer reduzir ainda mais. Como você falou, né, o Duílio tem adotado essa postura, o Corinthians tem uma dívida enorme, então eles estão trabalhando com geração de novas receitas, redução de folha salarial e venda de jogadores. O problema é que não há propostas por ninguém desse elenco do Corinthians. Por que não há propostas, Paulo Nunes? Pô, por que o Real Madrid não está de olho aí na rapaziada lá de Itaquera, Paulo? Ô, André, por que você vira para mim e me pergunta essas coisas? Porque o time não tem rendimento, evidentemente, né? Porque o elenco não é um elenco exatamente jovem. Os jogadores mais valiosos do Corinthians, o que a gente falou agora há pouco do Flamengo. Aliás, o Natan completou 20 anos. A gente falou do elenco do Flamengo. O Cássio não tem valor de revenda, o Fagner não tem valor de revenda, o Fábio Santos não tem valor de revenda, o Gabriel não tem valor de revenda. Luan hoje não tem como Luan revender. não tem revenda. Quem pode ter? Muita gente não vai ser revendido. André, muita gente pergunta sobre o Luan, né? Por que o Luan não está nessa lista de dispensa? Por que o Corinthians não manda embora depois desse ano ruim que ele fez? É porque é um jogador com salário muito alto, então é difícil você achar um clube no futebol brasileiro que aceite pagar 50% do salário dele, não há. E para revenda, ele precisa jogar, né? Então até por isso o Mancini colocou ele em campo no último jogo, porque ele precisa aí fazer alguns joguinhos que mostrem alguma coisa para conseguir uma proposta de fora. E uma das coisas que levaram o Corinthians a esse buraco financeiro no seu futebol é que ele foi contratando de baseada, traz, os jogadores não vingaram e aí ele emprestou esses jogadores pagando metade do salário deles. Então o seu custo mensal, ele aumenta porque o Corinthians paga praticamente duas folhas, a dos jogadores que estão lá, nesse momento, no clube, e aqueles que ele empresta para outros times brasileiros pagando parte do salário. Por isso paga dois times, o que ele usa e o que os outros usam. É a maldição de Vicente Mateus, que um dia disse que o Corinthians tinha jogadores inegociáveis e imprestáveis. Sim, cara, é inacreditável. São duas folhas que o Corinthians paga, a dos jogadores que ele usa e aquela que os outros usam. E daquela que os outros usam, tem muita gente voltando de empréstimo que possa ser aproveitada pelo Mancini, Marcelo? Olha, voltou o João Vitor, o zagueiro, né, que até atuou como lateral nesse último jogo, mas os outros jogadores, o Mancini já deixou claro que não quer utilizar o André Luiz, o atacante. O Marquinhos e o Janderson ficaram em Sport e Atlético Goianiense.
Aí tem o Matheus Jesus, que jogou no Bragantino e acabou sendo até afastado por questões de comportamento. Não tem um clube definido para ele ainda. O Fecim, que estava no Bahia, fez até alguns bons jogos na Sul-Americana, não deve ser aproveitado também. Então, pouca gente que voltou vai ganhar chance no Corinthians. O que o Corinthians tem apostado hoje mesmo é nesses jogadores da base, até pensando numa revenda, né? Até pensando em jogadores que possam suprir essas necessidades e gerarem um caixa para o Corinthians, que é o que o clube precisa nesse momento. Estamos falando do Antony, que já tem 2 jogos no campeonato, e do Rodrigo Varanda. O Mancini está encantado pelo Antony. Pelo Antony. O Varanda também mas o que a comissão técnica está olhando muito, o Marcelo pode confirmar, ou desmentir, né? o Mancini gosta muito da velocidade, da rapidez do Antony, e tem o menino Mandaca, que é um jogador que daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre ele. Que vai entrar e são 2 jogadores, PVC, emprestados ao Corinthians. O Antony é do Joinville e o Mandaca é do CSP da Paraíba. Então, se o Corinthians quiser ficar com esses jogadores, vai ter que botar um dinheiro na mesa aí também para ficar com esses atletas a partir do meio do ano. E como está, você acompanha o gol que o Rodrigo Varanda marcou contra o Palmeiras? Agora, André... Fala, Mansur. Só uma coisa que eu fiquei... Todo esse processo de tudo que o Corinthians fez de contratações em excesso, gastos em excesso, se você pega um levantamento mais recente do Rodrigo Capello com o balancete do Corinthians de setembro do ano passado, o Corinthians tinha uma folha do futebol, que na verdade é um cálculo diferente daquele que você mostrou, porque é um cálculo incluindo encargos, incluindo outros direitos relativos aos pagamentos do pessoal do futebol. Ele tinha um dos gastos mais altos do Brasil com um rendimento muito abaixo. É uma relação de eficiência desse trabalho de mercado muito baixa. O que me impressionou bem depois de tudo isso é a decisão de iniciar esse projeto de reestruturação, ela foi corajosamente comunicada pelo clube. Porque a gente vive um futebol que tem a histórica carga dos 12 grandes obrigados a competir sempre com o chamado time à altura das tradições do clube, com clubes que não estão à altura das suas próprias tradições naquele momento em termos de estrutura, de solidez financeira. Então, acho que o primeiro passo foi comunicar muito claramente à torcida, olha, esse é um ano de jovens, de poucas contratações, de time mais modesto, porque hoje em dia, no futebol, as contas estão chegando mais. O Brasil ainda não é um modelo de controle, de fair play financeiro, de eficácia para evitar os gastos exagerados e o não cumprimento de obrigações. Mas as contas começaram a chegar mais. E é assim que você fabrica novos Cruzeiros, novos Vasco, Botafogo, enfim, exemplos muito ruins que a gente vê por aí. Eu até brinquei, Mansur, com uma pessoa do Corinthians, que esse é um ano de decisões impopulares para o Corinthians, porque a torcida amava o Walter, era um goleiro reserva, que entrava de vez em quando, só que não fazia sentido você ter um gasto tão grande no banco de reservas para fazer poucos jogos no ano. Então, tirar o Walter foi uma decisão impopular. O Gemerson é um zagueiro que está emprestado até o meio do ano, com salário baixo. Se o Corinthians quiser renovar, vai ter que subir bem os gastos com ele, pagar luvas. Então, a manutenção do Gemerson está sendo discutida nesse momento. Pode ser que ele não fique para o restante do ano. Vai ser mais uma decisão aí impopular que essa diretoria vai ter que tomar, porque, como a gente está falando desses valores da folha salarial, o Corinthians atrasou as 2 primeiras do ano, né? Em janeiro e fevereiro não conseguiu pagar na data certa, pagou recentemente. Então, mesmo com esse pensamento de redução, vem tendo bastante dificuldade. Ô Marcelo, como está a situação dos jogadores, já que o Corinthians vive um surto de Covid? Que balanço você pode fazer para a gente dessa questão? Então, são 12 jogadores hoje, né, com Covid-19, 3 voltaram agora aos treinamentos, o Cássio, o Fagner e o Gabriel, eles estão bem, eles devem até participar do jogo contra o São Caetano no fim de semana. Esses 12 jogadores que estão em casa dizem que estão assintomáticos, que alguns no início tiveram alguns sintomas, mas já estão na fase final da doença, aos poucos vão ser reintegrados aí ao elenco. Quer dizer, agora eu não sei porque o campeonato vai parar, né, então a gente não sabe exatamente qual que é a pressa que o Corinthians vai ter para reintegrar esses jogadores a partir da semana que vem. Mas são casos aí que estão sendo controlados, estão sendo monitorados pelo Corinthians. O próprio médico do Corinthians, o Dr. Júlio Stancati, que já tinha tomado a primeira dose da vacina, também foi acometido pela doença, ficou internado por 10 dias, teve alta ontem, já está em casa, está bem, vai ficar afastado do trabalho por algum tempo. Mas, enfim, o Corinthians vai controlando esse surto que teve dentro do seu CT da melhor forma possível. Marcelo, obrigado, meu caro. Grande abraço para você e até a próxima aqui no Seleção. Valeu, obrigado a vocês. Um abraço.
Na segunda-feira, o Sport TV mostra o 4º capítulo da série Acesso Total.